Bom dia aos presentes. Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer ao convite feito pela coordenação do seminário para que pudéssemos ter a honra de conduzir este primeiro debate do seminário Construindo um Trânsito Seguro, no ensejo dos 20 anos do nosso Código de Trânsito Brasileiro. Esse seminário ele está subdividido assim por módulos. Cada módulo leva o nome de uma muito forte e boa ferramenta para tentar amenizar essa verdadeira tragédia, né, que é os nossos acidentes e os óbitos que o nosso trânsito leva diariamente para a vida das pessoas. O módulo de engenharia, que é o nosso, que agora está começando, eu faria algum destaque, não é, sobre a condição da superfície de rolamento das nossas rodovias, que colaboram bastante para a ocorrência de acidentes, sobre a situação da sinalização, e a sinalização é a alma das rodovias. Se o pavimento e o asfalto é o corpo, a geometria é o corpo, né, a sinalização conversa com o usuário. Depois haverá um módulo de legislação, não sei se nessa ordem, onde eu destacaria um foco de aperfeiçoamento do nosso Código de Trânsito e a modernização através das resoluções do CONTRAN. Atualização do valor das multas. Depois, um outro módulo de fiscalização, efetiva e ostensiva participação dos agentes de fiscalização em todos os âmbitos, junto às pistas de rodagem, e utilização de ferramentas eletrônicas para tornar mais efetiva a fiscalização e a obtenção de melhores resultados quanto à melhoria da segurança. E a educação, finalmente, onde eu destacaria um foco que visa o comportamento do usuário, basicamente do condutor, do pedestre, e questões também que se poderia ajudar quanto à diminuição da distração, que segundo estudos mais recentes, participa de 30% a 40% dos acidentes viários. Ok, então, essa breve introdução, eu convidaria a nossa colega Cristine Nodari, professora, doutora do LASTRAN, Laboratório de Sistemas de Transportes da URGS, para iniciar aí durante 10 a 15 minutos a sua explanação. Bom dia a todos. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a organização e já parabenizando pela constituição do tema assim, total, né, do nosso evento de hoje. Está bem articuladinho as coisas, né? E eu vou tentar conversar sobre isso. Que bom. Então, começando assim, o nosso tema, tem uma luzinha aqui, construindo o trânsito mais seguro. Eu acho que a junção dos quatro eixos, né, faz essa construção. E eu vou pedir licença para me passar um. Estou com dificuldade. Alessandra, não estou conseguindo passar. Deu. Chegando perto de ti, deu. Bom, sem precisar voltar. Eu tirei ali no início a parte das razões e dos problemas. Vamos falar um pouquinho sobre a estrada, né? Sobre os perigos das estradas, da questão da engenharia. Pode passar para mim aí. Isso, obrigada. Vamos começar com essa figura. Isso aqui que parece um eletrocardiograma, né? Na verdade, ele é, passando uma, por favor, o desempenho do motorista. Reflete o desempenho do motorista. Aqui no eixo X a gente tem passado tempo. E se a gente considerar isso, o nosso trajeto de vinda aqui hoje para
para a universidade, ou qualquer trajeto numa estrada, numa rodovia, né, a gente vê que o nosso desempenho, ele às vezes está melhorzinho, às vezes está piorzinho. Então a gente começa bem, daí a gente cansa, se distrai, daí a gente melhora. E assim a gente vai ao longo do tempo. O diretor Ildomário falou muito bem, né, a questão do problema dos celulares, de teclar o trânsito, né, ele é um dos motivos que faz a gente ter esses vales de desempenho do motorista, mas não é só isso. Sonolência, o uso de álcool e outras drogas, lícitas ou ilícitas, enfim, vários motivos nos baixam esses picos. E é importante a gente tentar levar o pico, né? Passando um pouquinho, aqui para trás, aqui para frente, agora deu. A gente tem a linhazinha vermelha, que também é um eletrocardiograma, assim, também faz esses picos. E isso reflete as exigências do sistema. A engenharia é um grande responsável por essas exigências, mas não é só ela, né? A gente tem aqui também fatores climáticos, pode ter outros aspectos. Mas vamos nos deter na questão de engenharia. Então, a gente está com um certo nível de exigência, maior ou menor. Daí, chega numa curva ou numa interseção, aumenta a exigência. Depois, uma reta, melhor exigência, um buraco. E assim vai andando, né? Os problemas vão andando. Quando é que acontece o acidente? 10-0 pro... O acidente acontece ali, quando as linhas se cruzam. E essa figura ela é muito boa de usar. Inclusive, nas aulas, quando eu dou aula, eu falo muito disso. Isso aqui é uma coisa que a gente pode, num bar, conversar com um colega, desenhar, né? Pega um guardanapo, desenha essas linhas e mostra por que a gente já pode ter vivido ou conhece alguém que viveu a experiência de conduzir sob efeito de 1 ou 2 taças de vinho, 1 ou 2 cervejas, e deu tudo bem. Então, estamos aqui, né, para contar a história. Porque a gente dá a sorte, às vezes, de pegar um vale de desempenho, aqui o verdinho, né, num vale de exigência do sistema. E daí o acidente não acontece. Mas, tentando falar de engenharia, né, como a gente não sabe quando é que a gente vai estar na melhor ou pior exigência da rodovia, a gente também deve tentar, como condutor, que todos nós somos, manter alto essa curva verde do nosso desempenho, para nunca nos surpreendermos com um elemento de engenharia não favorável ou com uma condição climática não favorável, ou com uma placa que não está numa posição que ou não foi colocada ou foi retirada, né, por vandalismo ou outros motivos. E é isso aqui explica muito, explica por que a gente pode estar ruim, né, e não se acidentar, e explica, nesse caso particular, por que mesmo uma rodovia relativamente boa está num pico de desempenho, de exigência do sistema. Não, eu quero pegar o contrário. Numa parte que o sistema não exige muito, eu poderia descer um pouquinho ainda o desempenho do motorista e ainda assim aconteceu o acidente. Então, não acontece acidente só em rodovias ruins e não acontece acidente só com pessoa que está com desempenho ruim ou desempenho bom. O problema é a combinação dos dois. E é isso que a gente vai trabalhar, eu acho, ao longo do dia. Por isso que fui muito feliz essa escolha. Porque é a integração de tudo que importa, né? A gente vai ter avanços na medida que a gente avançar na visão sistêmica da segurança. Então, a gente tem os 3... Eu peço desculpa, eu estou devendo 10-0 disso, né? Acho que nunca... Obrigada. Aqui. A gente tem aqui, então, o homem, a via e o veículo como os 3 eixos, né, da segurança. E eu chamo a especial atenção de vocês para as flechinhas laranja. Essas flechinhas laranja são as interfaces que ocorrem entre esses principais eixos, né, da visão sistêmica. Aqui, começando pela essa integração entre veículo e homem, a gente pode enxergar que existem soluções que integram todas as áreas que a gente está trabalhando, né? Como o airbag, por exemplo, em que, mesmo que o homem dê uma falhadinha, o veículo ajuda ele a não se machucar tanto. Eu queria botar aqui, na verdade, o freio ABS, porque ele, mais do que
proteger contra um eventual machucado, ele evitaria que o acidente ajudaria a evitar o acidente, só que a foto de freio era muito feia, daí eu botei essa foto que era mais bonitinha. Aqui entre o homem e a via, também tem, nessa faixinha, também tem muita oportunidade boa. Que oportunidade? Por exemplo, aqui está o guarda-reio, né? O homem deu uma distraída, às vezes uma má distraída, teclando, às vezes uma distraída que acontece, de dar uma bobeira, assim, né? E ele não precisa cair naquele barranco lá e ter um acidente grave. Ele bate ali e para o veículo, né? Então, a gente tem que lidar, primeiro, com o homem que falha e, segundo, com o compartilhamento de responsabilidade, né? A via ajuda o homem que ajuda e o veículo ajuda o homem e a via, todo mundo compartilhando suas responsabilidades. Nesse caso, a gente está falando de, caso errar, a via não condenar, né? E aqui, um exemplo do veículo interagindo com a via. Existem vários. Um exemplo de sistema inteligente de transporte seria, nessa situação, uma curva ali e a própria via falando com o carro, avisando que não, nessas 100 e poucos aqui por hora, não dá para percorrer essa via. Porque às vezes a gente falha, a gente chega numa curva e a gente não percebe que não vai dar na velocidade que está. Ou a gente acha que dá para tentar ir naquela velocidade, né? Então aqui a própria via força, sem respeitar a vontade do homem, força que o veículo baixe a velocidade para entrar numa velocidade segura na curva. Então isso também, aqui a gente tem grandes oportunidades nessa flechinha de melhorias de segurança viária. Nesses dois conceitos, por outro lado, aqui a gente tem um claro exemplo de rodovias que perdoam, as Forgiving Highways, que não é um conceito novo, mas é um conceito muito legítimo, muito forte ainda e muito útil para a segurança viária. E aqui embaixo a gente tem um exemplo clássico de rodovias que cuidam, que é as Carrying Highways. Porque, na verdade, elas cuidam para a gente não errar, né? Lá, elas desculpam caso a gente erre e assim, evitando consequências graves. A gente quer reduzir o número de acidentes, sim, mas a gente quer também reduzir sequelas e mortes dos acidentes, né? Então, esses dois objetivos que se tem. Já encaminhando o fim, então, vamos para as bolinhas, não são bem bolinhas, elipses. E é a mesma coisa que a gente estava falando na outra. Nas flechinhas laranjas agora estão aqui representadas como? Há muito se estuda isso, né? A gente tem que os fatores contribuintes ao acidente são divididos em homem, via e veículo. Aqui pode ser ambiente viário, que daí a gente inclui a questão do intempéries, né, e outras questões. Se sabe que a bolinha verde do homem é maior, mas não se sabe exatamente o quanto maior é. Tem vários estudos, uns apontam maior ou menor. Sabe que logo depois vem a da via, do ambiente viário, e depois a do veículo. Ok? E as flechinhas laranjas que a gente estava falando na outra transparência, que é onde eu acredito muito em avanços na segurança viária nos próximos anos, aquelas flechinhas são representadas justamente por essas áreas de sobreposição das bolinhas, né? Dessas elipses, na verdade. E então, aqui que a gente tem muito trabalho a fazer. E é aqui que a gente se une muito com a fiscalização, com a legislação e com a educação. Porque é entendendo como é que o homem se comporta perante uma facilidade de engenharia, de uma via, que a gente vai entender se vale a pena a gente trabalhar e evoluir naquela facilidade. Então, nem sempre uma via lindinha, um asfalto pretinho, lisinho, uma via larga, vai dar mais segurança. A gente precisa, às vezes, que a largura seja um pouco menor, precisa ter uma resposta da via, conversar com a via. O próprio ruído, quando se aproxima de uma curva ou de uma interseção, a gente poder alterar a rugosidade do pavimento e ter um ruído maior, faz com que a sensação do ser humano seja que eu estou correndo mais, daí eu baixo a minha velocidade. Então é esse tipo de coisa que a gente tem que explorar ainda, essas interfaces, né? Tem muito para ser explorado. Eu acho que dá tempo de um videozinho rapidinho, é 20 segundos. Vocês conseguem colocar? Está ali do ladinho, logo embaixo da apresentação. E esse videozinho ele vai refletir justamente essas coisas. É uma via legalzinha, sem problemas, sem buracos, sem grandes problemas. Sem som, mas não precisa.
Daí esse veículo tenta ultrapassar, talvez não no melhor lugar de ultrapassar, continua tentando e acontece o problema. E olha o estado que fica a vanzinha azul. Aqui então a gente vê que qualquer um dos 3 elementos, fatores ali que a gente falou, o fator humano, podia ter evitado, não forçar aquela ultrapassagem naquele local, né? O fator viário podia ter evitado, a gente podia ter posto uma superelevação ali e não ter propiciado aquele tombamento. E o fator veicular também, aquele caminhão, ou por deslocamento de carga, ou por problema de centro de gravidade, também poderia ter uma condição, porque também não era uma curva horrorosa para ele tombar tão fácil, né? Então, a gente tem que trabalhar justamente em parceria a resolver todas as questões. A gente não tem tempo mais para perder, para abrir mão de, não, só com engenharia a gente resolve, só com educação resolve. Não, a gente precisa de todo mundo, precisa de todo mundo junto. Lembrando daquela, só para finalizar mesmo, agora, mesmo, dessas curvinhas, o que a gente quer? Tentar levantar essa curva verde, tirar os picos e botar mais para cima, e baixar essa curva vermelha, tirando os picos também. E todo mundo trabalhando para isso, eu tenho certeza que a gente vai ter melhorias na questão da segurança, e isso é construir um trânsito mais seguro, construir juntos um trânsito mais seguro. Obrigada. Muito bom. Ótimo. Agora chamo para dar o seu recado o engenheiro Iratã Pinheiro da Silva, superintendente regional do DENIT RN. 13 a 15 minutinhos. Tá bom, obrigado. Bom dia a todos. Uma pequena apresentação também para tentar explanar um pouquinho o que é o departamento, o que é o DENIT, dar uma passagem geral no que a gente trabalha e também focado no tema das questões das más condições das rodovias no trânsito, né? Então, o controlezinho, tá bom? Vai bem. Tá? Vai, viu? Compartilhando também as mesmas dificuldades. Qual o apontamento? Para baixo. Só para ter uma ideia da estrutura da organização do Ministério dos Transportes, atualmente Portos e Aviação Civil, foi englobado na última mudança, onde o DENIT é o departamento responsável pelas rodovias, junto com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que é a parte das rodovias federais concedidas, e o DENIT vamos dizer assim, contratos diretos, que é com o orçamento da União. Tem a NTT, a ANTAC, daí as questões da ANAC, bem essas outras, a Valec Ferrovia, mas o DENIT se comporta de uma maneira mais singela e mais esclarecedora do usuário do dia a dia, é o órgão responsável por aquelas rodovias onde não há concessão federais. Teres uma ideia do tamanho da malha federal, 64 mil é o total entre planejado, né, pavimentado e não pavimentado. Aqui no estado, que é um número mais próximo para nós, são 5.300 quilômetros, mais de 5.300 quilômetros de responsabilidade do DENIT. O que representa isso dentro da malha nacional? Praticamente 10%. Como diria, a segunda. Minas é a primeira malha federal, direto com o DENIT. A segunda e terceira, vamos dizer assim, em conjunto, é Rio Grande do Sul e Bahia. São muito próximos os números, então sempre há uma pequena variação se há uma federalização, se há uma estadualização ou se há uma concessão das rodovias. Então, são os dois estados que sempre estão em segundo ou terceiro. Então, é um número muito, vamos dizer assim, próximo. Nós temos uma distribuição, então, de 8 unidades locais. O DENIT se localiza em Porto Alegre, a sede, mas tem 8 unidades locais ao longo do estado. Para ter uma ideia, senhoras e senhoras, uma das unidades locais nossa, que tem mais de 1.200 quilômetros, que é em Cruz Alta, é maior que, acredito que quase a metade da superintendência do país. Então é uma estrutura bem maior aqui no estado de conservação da malha. Números de investimento ao longo dos anos nas
rodovias, colocando o orçamento anual no Estado, o ano passado foi fechado em 595 milhões, só pelo gráfico dá para ver que tem uma redução gradual e constante. Este ano, 2017, teve um pequeno aumento para 700 milhões para o ano para a Superintendência do Estado. Só que não comporta somente manutenção. Há uma divisão entre as obras, entre os empreendimentos, as construções e toda a manutenção. A manutenção, normalmente, nesse número, representa praticamente a metade do valor para o orçamento do DENIT. Manutenção rodoviária. No ano de 2017, que a gente está passando agora, para teres uma ideia, nós estamos com um valor de 356 milhões para manutenção rodoviária no Estado. Este valor, ele representa orçamento bem restringido até este mês. O que representa esses 356 milhões? Representa a gente ter orçamento para a manutenção da rodovia até o mês de setembro. No mês de outubro, nós já estamos descobertos de orçamento, só para... É um número grande, mas ao longo dos anos foram, vamos dizer assim, a exigência da malha vai aumentando, vão atribuindo outras atividades dentro da manutenção. A manutenção, que nem eu sempre digo, o problema desse orçamento, quando vai se discutir, é que manutenção parece ser o tapa-buraco, aquela questão menor. Não. Ontem mesmo nós lançamos 2 passarelas na BR-116, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, fez o bloqueio, foi noticiado, aproveitamos o feriado. Aquelas passarelas são dentro do recurso da manutenção também. A sinalização, que a gente trabalha e faz todo o processo, e estamos, assim, com alguns contratos e um programa muito interessante dentro do país, está dentro desse mesmo recurso da manutenção. Então, aquela melhoria que é feita da interseção, de uma terceira faixa, todas essas recuperações mais representativas para a segurança no trânsito também está dentro da manutenção. E o tapa-buraco, assim, mais conhecido, também faz parte da manutenção. Então, o orçamento da manutenção não representa somente aquele ponto da recuperação básica da rodovia, a roçada. Ele tem uma amplitude muito maior. O valor, então, que eu comentei deste ano, 356 milhões, que encerra, então, esse mês. A gente vem trabalhando nessa suplementação, vem trabalhando, mas isso depende do planejamento, depende do Ministério do Planejamento ver a arrecadação, está linkado a arrecadação versus orçamento da União. Então, até agosto, para termos uma ideia, foi executado mais 300 milhões. Sinalização viária, que também comporta, então, voltando à questão do orçamento da manutenção. Um programa que iniciou já em 2012, esse programa foi iniciado, ele tem, na verdade, a ambição de um grande investimento e uma modernização da sinalização. Por que isso? Como é que a sinalização foi tratada ao longo dos anos vamos dizer, pelo DENIT mesmo, por nós? Ela sempre foi um complemento. Nós tínhamos um contrato de manutenção e eram recompostas as placas, era recolocada a sinalização antiga, recolocado todas as questões, mas não foi pensado. A rodovia foi implantada na década de 50 e pouca coisa se mudou na sinalização original. Então esse programa, o BR Legal, assim chamado, tem 10 contratos aqui no estado, ele foi pensado para atualizar, reforçar e trabalhar toda essa logística de sinalização visando inicialmente a Copa. Por isso que ele é de 2012. Inicialmente ele visava a questão da Copa das Confederações, mas infelizmente a gente não conseguiu implantar esse programa a pleno no estado, e alguns estados já estão concluindo. São contratos que vigoram no máximo 5 anos. Os nossos estão acabando em 2019, no início de 2019 estão concluindo os contratos, mas a gente espera que tenhamos outros do programa. Mas o foco principal dele era pensar a sinalização, atualizar ela e projetar adequadamente para o uso da rodovia. Nós tínhamos uma sinalização da década de 50, década de 60, usuários já vamos dizer assim,
adaptados com uma sinalização já bem precária. A gente foi alterando, as poucas rodovias que conseguimos alterar, mudou até a opinião sobre a rodovia, sobre a condição da rodovia. Temos casos de que rodovias que foram recuperadas e não foi colocada uma boa sinalização tinham mais críticas quando ela tinha uma situação de pavimento um pouco inferior, não buracos, mas uma situação de pavimento um pouco inferior, alguma ondulação, e elas ainda tinham uma sinalização melhor, são melhor avaliadas do que uma rodovia boa com uma sinalização ruim. Eu fiz entender assim, nesse paradigma da rodovia boa com sinalização ruim, ela não retrata a segurança para o usuário. Então esse programa veio para que essa sinalização fosse feita. Uma das questões, então ela fez a cobertura para atender toda a malha, só que nós entramos na questão orçamentária. E nós conseguimos executar aqui, praticamente um quarto, vamos dizer assim, do programa. Muito pouco perto da ambição inicial. Um quarto do programa aqui no Estado. Então, não representa um efeito para todos os usuários. Então, a execução é muito baixa, porque está vinculado ao orçamento. Temos os projetos, temos os contratos, mas não temos o orçamento adequado para avançar. Esse equilíbrio entre a entrada do programa e a execução dele, que foi o que nos trouxe, vamos dizer assim, não trouxe, na verdade, ao contrário, não trouxe a sinalização adequada. Há hoje projetado, há hoje contratado, mas hoje não há executado. Então, são questões bem distantes. Outro tema, na questão que auxilia muito na boa ou má condições do pavimento, é a questão da pesagem. A pesagem das rodovias, a fiscalização por excesso de carga, excesso de peso, ela é um dos fatores mais, vamos dizer assim, comprometedores da condição do pavimento. O pavimento ele tem uma vida útil também, claro, a gente não está conseguindo recompor a vida útil dele, mas a gente tem o maior dos problemas, o descontrole da carga que transita sobre esse pavimento. A gente tem que ter uma base de cálculo para saber a carga que vai transitar. Hoje nós não estamos conseguindo controlar. Já estamos praticamente 3 anos, um pouco mais, sem contrato de balanças efetivamente no país, não é no Estado. As únicas balanças que funcionam aqui são as balanças que estão dentro da concessão. As balanças que são diretas pelo DENIT não estão funcionando. Uma pequena exceção é a balança em Araranguá, na BR-101 Santa Catarina, que é um convênio com a UFSC. Mas as outras balanças não estão operando. Certamente os senhores e senhoras já viram balanças construídas junto à rodovia, balanças da década de 80 ainda. Então não é uma situação que aconteceu há 3 anos atrás, é uma situação histórica. Nós não conseguimos controlar as cargas que circulam sobre as nossas rodovias, que é um fator diretamente relacionado, claro, orçamento, carga versus o pavimento. Tem a questão dos 2 tipos de pesagem dentro desse contexto. O DENIT tem aquela pesagem tradicional, que é parar o caminhão, reduzir a velocidade mínima, e tem o PIAF, que são novos postos de pesagem que estão sendo estudados para que ele seja feita uma pré-avaliação antes de entrar na pesagem, ver se ele é viável ou não, um potencial, vamos dizer assim, sobrepeso naquela carga. Então ele circularia na velocidade padrão e seria pré-pesado. Caso haja essa necessidade, ele entraria no posto para pesagem. Hoje, a modelagem que temos efetivamente contratada, que é esse único posto aqui na região sul, é parar 100% dos veículos. Nesse novo modelo, vai ter uma pré-seleção antes, que é muito mais dinâmico até para o tráfego da rodovia. Esse é o modelo do PIAF, que é uma pequena passagem rápida, uma pré-seleção de quem é o potencial, assim, sobrepeso. Caso seja necessário, ele vai ser direcionado para um local onde terá fiscalização adequada. Caso haja fuga, também haverá a penalização por fuga. Então, esse é um modelo que vem um pouco para atualizar, porque aquele modelo tradicional
lá do posto, um dos fatores maiores que nós estamos vivendo hoje é a questão de um embargo judicial, onde tinha um processo licitatório, um embargo judicial, onde que o operador do posto, a situação tem que ser um servidor público federal, não poderia ser terceirizado. Nisso, fazendo um cálculo por cima, se eu não estou trocando os números, mas não foge muito disso, teríamos que ter uma suplementação de quase 4.000 servidores no DENIT. Hoje não temos na faixa de 2.000 servidores no total no país. Alô? 2 minutinhos para encaminhar a conclusão. Não, mas tranquilo, só passando aqui rapidamente, só para chegando no último tema, que é o controlador de velocidade. A gente conclui aqui no controle de velocidade. Pegando então para fechar no controle de velocidade. O controle de velocidade, ele está em implantação, está efetivado. Temos as faixas monitoradas aqui no estado, 319 faixas monitoradas. Tem uma questão média de notificações, autuações mês, 72 mil. É um número, podemos dizer, grande ou pequeno, porque o nosso pedido de faixas monitoradas e a necessidade é muito maior do que a gente de fato tem, mas só para terem tamanho, então a gente tem um programa de pesagem, tem um programa de sinalização e temos o programa de fiscalização eletrônica, voltados todos para a segurança, além da manutenção, que é questão primordial. Muito obrigado. Okay. Obrigado, Iratã. Bom, o pessoal que tem intenção de encaminhar alguma pergunta, pode encaminhar para o pessoal que está aí recebendo, e que no final da nossa rodada a gente encaminhará para os painelistas para que eles possam fazer a resposta. Bom, para encerrar essa rodada, nós convidamos o engenheiro Tiago Vitorello, diretor-presidente da concessionária Triunfo Concepa, responsável pela manutenção e obras de ampliação da BR-290 Guaíba-Osório. Obrigado. Bom dia a todos. Uns cumprimentos à Polícia Rodoviária Federal pela iniciativa do seminário, à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a todos que se fazem aqui presentes pela importância do tema. Eu acho que um encontro como este enriquece o trabalho integrado, que nem o nosso diretor-geral Hildo comentou anteriormente, e a luta pela redução do número de mortes, menos acidentes em nossas rodovias. Eu vejo que com ações como estas, o Estado do Rio Grande do Sul ganha. Não é só Porto Alegre, município ou ente federal ou concessão. Todos nós, cidadãos gaúchos e brasileiros, precisamos ainda mais de momentos de integração e com os pilares, como bem destacados pela professora Maria Beatriz antes. Eu acho que tem muito para esse encontro gerar frutos e perpetuar envolvimentos no quesito de educação no trânsito, como a vice-reitora Jane comentou na sua palestra anteriormente, na abertura. Basicamente, o desafio é grande, o desafio de todos aqui presentes, o desafio, como muito bem comentou o superintendente Iratã, é um desafio, a nossa malha é muito grande. A nossa malha de rodovias do país, conforme recente pesquisa da CNT, da Confederação Nacional de Transportes, são 1,7 milhões de quilômetros de rodovias, entre pavimentadas e não pavimentadas. Então, é muito chão para a gente atuar, para se fazer infraestrutura no nosso país. Nosso país é muito amplo, e se a gente pegar desse 1,7 milhões, aproximadamente 200 mil, ou seja, 12%, são rodovias em vias pavimentadas. Então, tem muito a se fazer, muito a se investir. Hoje, a gente pôde compartilhar esses dados que o superintendente Iratã nos trouxe, do investimento no estado do Rio Grande do Sul, e quando a gente olha o Brasil, a gente não chega nem próximo a 1% do PIB que se investe em infraestrutura. Então, a gente precisa muito, sim, concentrar esforços, ter recursos, ter pessoas, servidores, instituições, projetos, mão de obra, porque o desafio é grande. E como muito bem pontuou o professor Albano na introdução, desses 200 mil quilômetros pavimentados,
a CNT percorreu aproximadamente 100 mil quilômetros e destes 50% estão em estado de regular, péssimo ou ruim. Então o desafio é muito grande. 51% apresentam algum tipo de deficiência em sinalização. 78% da pesquisa, dos 105 mil quilômetros pesquisados, constatou-se falha no quesito geometria, como a professora Cristine trouxe. E os pontos de 2015 para 2016, um aumento de 26% nos pontos críticos, ou seja, mais buracos, mais pontos de riscos em nossas rodovias. No que tange a ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, na qual regulamenta a concessão da Concepa administrada por nós, a agência regula 9 mil quilômetros de rodovias, do total de 20 mil quilômetros de rodovias concedidas no país, e a Concepa administra 121 quilômetros na BR-290 e BR-116. Mas nesses quesitos de infraestrutura, um ponto que nos chama muito a atenção na pesquisa CNT é que no nosso estado do Rio Grande do Sul, nós não chegamos a ter 200 quilômetros de rodovias duplicadas. É muito pouco, gente. Não chegamos a ter 200 quilômetros em vias pavimentadas duplicadas no nosso estado. E quando a gente olha o estado do Rio Grande do Sul, aproximadamente 50% de todas as vias do Rio Grande do Sul pesquisadas pela CNT estão em estado de conservação regular. Então, ou seja, propício para ter mais eventos em termos de acidentabilidades. E quando a gente olha os dados de acidentabilidades, fazendo uma pesquisa nos dados da Polícia Rodoviária Federal, no Ministério da Justiça, a gente teve em 2014 aproximadamente 170 mil acidentes, 8.227 mortos. Então, são dados elevadíssimos. E destes dados, a grande maioria do percentual dos acidentes com óbitos acaba sendo a colisão frontal. Então, a colisão frontal representa 33% dos acidentes. Ou seja, falta de infraestrutura, rodovia em pista simples, uma série de motivos, aí ultrapassagem, local proibido e etc., acaba causando um número significativo de colisão. No que tange a Concepa, o trecho administrado, a gente, desde 1997, ao administrar a rodovia, a gente atuou muito forte com o gerenciamento da segurança rodoviária. 2 pilares. No pilares nas ações reativas, também chamado de corretivas, a gente mapeou os pontos críticos e propôs elementos de infraestrutura para saná-los, e ações proativas ou preventivas. Com isto, a gente conseguiu reduzir o índice de acidentabilidade, se pegarmos os dados de 2000 a 2016, em 40%, e o índice de mortalidade em 62%. Muito trabalho integrado, concessionária, Polícia Rodoviária Federal, fiscalizando, opinando, trabalhando em conjunto, Agência Nacional de Transporte Terrestre, e isso é um pouco do que o inspetor João Francisco comentou na sua palestra antes, de atingir taxas de redução em patamares parecidos com o que a União Europeia tem obtido, as concessionárias da União Europeia, muito próximo da década de segurança da ONU. Claro que os nossos índices ainda são altos, temos muito a trabalhar, mas investindo em infraestrutura, como ampliação de rodovia, nos 121 quilômetros administrados, nós implementamos uma terceira faixa de Porto Alegre a Osório em cada sentido, implantamos uma quarta faixa de Porto Alegre a Gravataí, isso equivale a 250 quilômetros aproximadamente de novas faixas de rodagem. E duplicamos a BR-116 no segmento de Eldorado do Sul a Guaíba. Eliminamos acessos em nível e implantamos dispositivos em nível diversos, como o trevo de Eldorado do Sul, no entroncamento da BR-290 com a BR-116, no município de Gravataí, junto à RS-118, BR-116 no 2 viadutos de Guaíba. Ações reativas no sentido de minimizar pontos de riscos. Também passamos a implementar situações proativas para melhorar a condição do usuário, como a iluminação no trecho da região metropolitana. E toda essa infraestrutura, ela gera resultados. Gera.
mas ela também precisa estar atrelado a ela o atendimento médico e mecânico. Hoje, a nossa equipe de atendimento médico são aproximadamente 50 profissionais. A gente tem conseguido chegar a um tempo de resposta muito rápido, porque são 4 bases dispostas em 121 quilômetros, e o atendimento mecânico são 36 veículos para atenderem operacionais os 121 quilômetros. Então, uma estrutura de aproximadamente 110 profissionais dedicadas para chegar rápido no acidente e para poder salvar uma vida com um médico especializado, com equipamento e transformar daqui a pouco um óbito numa vítima grave, ou mesmo uma vítima grave numa vítima leve. Agilidade no atendimento e infraestrutura instalada. A rodovia hoje consta com refúgios, pontos de paradas com seguranças, passarelas e a conservação. A conservação ela é 375 dias por ano, 24 horas por dia, não adianta. As nossas rodovias estão envelhecendo. Quando a gente lembra das grandes obras no nosso estado, a gente vai lembrar de muitas obras da década de 80. Trazendo mais recentemente, a gente tem a rodovia do Parque, construída pelo DENIT, a BR-448, a duplicação da BR-101 e a ampliação de pistas Mas o que a gente precisa, por isso que é uma conta injusta. O custo cada vez fica maior, as rodovias estão mais antigas, a frota só aumenta, inclusive até nos cumprimentos, a equipe do Estado do Rio Grande do Sul, do Detran, na pessoa do Hildo, estava pesquisando ontem, o site do Detran é riquíssimo em dados estatísticos, muito rico. Esse dado de colisão frontal da Polícia Rodoviária Federal confere, é o mesmo alinhamento com o Estado aqui do Rio Grande do Sul. E quando a gente olha a questão do aumento da frota, do aumento dos condutores, são percentuais muito superiores ao aumento de investimentos e da infraestrutura e da própria população. A população, se não estou enganado, no site do Detran consta que cresce na ordem de 4%, e os dados de condutores de carteira 11%, 12%, e veículos aí vai para números elevadíssimos. Então, um aumento de frota, um aumento de veículo, um aumento de pessoas circulando, e as vias são as mesmas. Com algumas rodovias, raras rodovias que sofreram investimentos de ampliação de capacidade e novas infraestruturas. E o monitoramento, eu acho que tudo isso as rodovias precisam, e quando a gente tem um serviço de monitoramento, painéis de mensagem variável, toda a questão de ITS, como a professora Cristina muito bem pontuou, integrado à autoridade policial, e essas imagens estão nos postos da polícia, junto à Polícia Rodoviária Federal, nos dão uma redução significativa no índice de mortalidade. Eu acho que esse é o grande legado que a concessão conseguiu deixar em 20 anos de atuação na BR-290. E tudo isso se reflete na percepção do usuário. Em recente pesquisa feita esse ano pelo Instituto Segmento, 73% do nosso usuário se sente mais seguro ao trafegar na BR-290. Mas mesmo com toda essa segurança, eu tenho um rápido videozinho aqui que demonstra a importância desse seminário. Não basta nós termos bilhões e bilhões de reais e só fazer infraestrutura. A gente precisa dos demais pilares. Se puder passar. Pois este ano, de janeiro a agosto, dos 1.052 acidentes que nós tivemos na Freeway, 592, ou seja, 52% dos acidentes, foram em virtude de imprudência do motorista. Esse segundo vídeo denota um problema mecânico no veículo. Ele vai perder o rodado dele próximo à ponte do Saco da Lemoa, vindo de Eldorado do Sul a Porto Alegre. Este veículo, uma mudança abrupta de troca de faixas, quase gerou acidente. Aquele primeiro, eu estava comentando, foi por causa de desatento, ao içamento da ponte móvel do Guaíba, ele houve desatenção, e uma total infração gravíssima, ele trafega na contramão, saindo da ponte móvel do Guaíba. Reparem que esse caminhão passa do lado de um outro caminhão à noite. Então, ou seja, situações de quase acidente, que já nos chocam. Rodovia pista dupla, rodovia com infraestrutura, rodovia monitorada, rodovia com ampla fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, rodovia com aparato de TS, de segurança. Mas ainda assim, então precisamos trabalhar no pilar educação. É de extrema importância o pilar educação, pois a gente
por mais que faça infraestrutura, ainda teremos, como muito bem apontou os balões ali do cenário da professora Cristine, a questão do motorista e do momento na curva, de ele quase ultrapassar e situações de acidentes. Estes são pontos que não ultrapassou o pico, mas foram quase acidentes que a gente está divulgando em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal e KNTT para conscientizar e sensibilizar a sociedade nessa semana. Muito obrigado. Deu? Tudo bem, então concluiu. Você que se chama de hora H, né, Tiago? Ok, agora vamos às nossas perguntas. Ainda estamos abertos para receber mais algumas. O coordenador pediu para mim fazer uma rápida síntese daquilo que os palestrantes falaram. Então, a nossa colega Cristine abordou causas dos acidentes, o homem condutor, via e meio ambiente e o veículo, ressaltando que atualmente, né, os modernos estudos estão a indicar que o que ocorre é uma ação conjunta dessas causas. Ela usou a palavra sistêmica, né? Então, vamos valorizar mais. Dificilmente ou muito raramente um acidente ocorre única e exclusivamente por apenas um fator. Esse foi o que eu entendi que era o foco do recado da nossa prezada colega. O Iratã, né, ele falou sobre as principais atribuições do DENIT, falou sobre a pesagem, sobre a sinalização, e também valorizou a questão da carência de recursos orçamentários para a ampliação e manutenção das rodovias. Dizendo, de certo modo, pelo menos para mim, de forma um pouco dramática, que a partir de outubro estaríamos sem recursos para aplicar nas rodovias. Puxa, meu Deus do céu. O Tiago, né, deu uma visão panorâmica do estado das rodovias no Brasil, em cima da pesquisa da CNT, particularmente no Rio Grande do Sul, chamando a atenção para a pouca quantidade de vias duplicadas que nós temos. Falou aí na extensão de 200 quilômetros apenas. Valorizou e chamou a atenção sobre a colisão frontal, que quase sempre leva ao óbito, né? E terminou apresentando uma síntese das ações que a concessionária vem fazendo com referência a essa questão de minimizar os efeitos e as consequências dos acidentes na rodovia sob sua responsabilidade. Não sei se foi esse, mas eu pelo menos me esforcei para dar essa síntese. Nós já recebemos algumas perguntas aqui. Representante do DENIT, nosso prezado engenheiro Iratã. Existe fiscalização após a entrega das obras de engenharia, no sentido de cobrar a qualidade do pavimento após um determinado prazo mínimo? As empresas são obrigadas a refazer o pavimento caso ocorra a constatação de alguma irregularidade? Toda vez que é concluída uma obra, tanto ela como de construção como manutenção, a gente faz o recebimento da obra. Há um acompanhamento ao longo de toda a obra, tanto pela equipe do DENIT quanto pela equipe contratada para tal, e essa fiscalização. Quando se vê que tem a patologia da construção é reflexo de uma má execução, com certeza o serviço é exigência primeira do refazimento de serviço da empresa poder entregar a obra. Mas nós temos as patologias que são ocasionadas então pelo mau uso da rodovia, conforme já apontado, já que a gente não tem um critério de pesagem clara. Então já usamos balanças, vamos dizer assim, não de maneira oficial, mas de maneira para controlar o peso da carga que passa naquela rodovia, para avaliar a sobrecarga, mas não eram balanças
próprias para fazer o controle da pesagem, mas sim para avaliar o quanto está passando de carga em cada rodovia. Isso a gente faz antes recebendo de algumas obras mais estruturantes, mas as obras, então, elas têm esse acompanhamento constante e há o recebimento posterior, e caso seja apontada uma patologia de construção inadequada, ela é refeita dentro do contrato. Ok. Eu tenho aqui uma pergunta dirigida a todos os palestrantes, mas como tenho mais uma para o Iratã, eu acho que tem uma certa preferência dos presentes, talvez pela condição das nossas estradas. Então eu vou redirecionar aqui essas, era para os três, vou passar para a Cristine e para o Tiago. Tá? Então diz aqui o nosso perguntador, digamos. Por que, quando comparamos com outros países, as nossas estradas apresentam um pavimento tão ruim? Quem começa? Tiago. Bom, o fato são vários fatores. Eu acho que o Iratã bem trouxe o fator da questão do peso. Também tem o fator da conservação. E nada adianta a gente construir a rodovia, e quando a gente pega a norma do projeto de pavimentação, o projeto a concepção do projeto ela é para 8, 10 anos de vida. Mas ela é 8 ou 10 anos de vida, mas você faz de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos, uma pequena intervenção, uma intervenção de conservação, uma intervenção de manutenção. E se nós não temos dinheiro nem para ampliar para novas rodovias, nem recurso para manter, para manter o básico, que é a sinalização, não sobra recurso para fazer essa atividade de conservação. É muito similar à nossa residência. Se a gente fizer uma reforma na fachada do nosso prédio a cada 20 anos, o custo vai ser muito superior que fazer a cada 5 anos uma pintura. E é isso que as rodovias carecem. E quando a gente olha o projeto de dimensionamento, na minha opinião, o projeto de dimensionamento de pavimento do Brasil é antigo. Nós temos que atualizar, e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul trabalha nisso, na Escola de Engenharia, em um projeto mais moderno. O projeto de dimensionamento de pavimento não é que o pavimento lá de uma Europa, dos Estados Unidos, são camadas de 17, 20 centímetros de revestimento asfáltico. Aqui, se a gente falar que vai fazer mais do que 10, já os órgãos de controle já olham, não pode. A norma não autoriza. Mas lá estamos falando em camadas de 17, 20 centímetros, camada granular da ordem de metro. Então, o investimento no quilômetro de rodovia também é muito mais elevado lá em relação ao nosso. É que a gente não tem saúde financeira para fazer 1 quilômetro de rodovia naquelas condições. Aqui, por exemplo, recentemente junto com a lei dos caminhoneiros, se aumentou a tolerância de carga por eixo dentro da lei de 7,5%, se eu não estou enganado, para 10% por eixo. Isso é aquela história, você tem mais carga no eixo, o peso total não muda do caminhão, mas se você tem mais carga naquela mesma área do pneu, você vai ter maior impacto. É que nem você deitar numa cama de colchão de prego, deitado, ou ficar de pé. De pé você vai furar o seu pé com o prego, deitado até consegue, porque você distribui a carga. Então, é a questão do que a gente quer construir. A gente quer construir para 5 anos, para 10 anos. Soluções de engenharia existem, métodos, equipamentos. O nosso ligante asfáltico. Na Concepa, nós não usamos ligante asfáltico sem ser com polímero, ou outro mecanismo. A gente está desde 1997 em pesquisa com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e outras universidades, e a gente só usa ligante aditivado. Custa 60% a mais que o ligante tradicional. Mas muitas vezes, né, é difícil aprovar o ligante diferenciado. E não é que o ligante tradicional, ele sofreu. O ligante é o produto que faz a mistura, ele é resultante do processo de tirada do petróleo do combustível. Ele é o resto. Você tirou a nafta, tirou a gasolina, tirou o diesel, tirou tudo, sobra o asfalto. Então o processo de exploração cada vez tem sido mais rico e mais moderno no quesito de tirar a gasolina, o álcool e os outros elementos, e o asfalto tem ficado cada vez mais o resto. E o resto não aguenta essas dilatações de temperatura que o nosso estado vive. A gente tem aqui no pavimento, no verão,
temperaturas de 40 graus no ambiente, você faz um furo no pavimento em média, está 60, 70 graus. Então, esse é o desafio. A gente está construindo para que período? Qual é a nossa expectativa? A expectativa de projeto pela norma atual, se não sou enganado, é 8 ou 10 anos. Se você fizer mais, você vai ser chamado, que você não pode fazer mais do que isso. Então, a gente está comprando o quê? Eu acho que esse lá na Europa, o custo de refazer, para eles põe na ponta do lápis. O BIRD trabalha muito com isso. Quanto custa não fazer? Quanto custa parar? Quanto custa deixar de fazer? Quanto custa o acidente? A gente aqui muitas vezes não olha tanto para esse aspecto. E o estar uma obra parado ou refazer o trabalho custa muito mais para a sociedade como um todo. Não aquele custo direto da obra, mas vai custar na competitividade do país, na logística e no conceito do Brasil ser um país competitivo globalmente. Ok. Cristine, gostaria? É difícil falar alguma coisa, né, depois dessa resposta tão completa. Mas uma das questões importantes na tua fala, Thiago, essa questão da temperatura, das grandes variações, mas sempre alguém argumenta, bom, mas em alguns países nórdicos eles têm congelamento, que também é um grande problema, porque a água permeia pelo asfalto e estoura ele, né, quando congela, e isso nos remete para uma situação que às vezes, não que aqui as condições sejam fáceis, mas que às vezes quando as condições são um pouquinho mais fáceis, a gente relaxa muito, né? Então lá, como é tão dramática essa condição, as espessuras são diferentes, a composição é diferente, porque é muito ruim o efeito de não ser perfeito, não buscar a perfeição no asfalto. E aqui parece que a gente relaxa um pouquinho, porque a gente tem uma condição um pouco melhor de trabalhar completamente ao avesso do que devia ser. A gente vai aproveitar, né, que um pouco mais de esforço, um pouco mais de investimento, a gente conseguiria ter condições melhores. Essa questão do sobrepeso, sobrecarga, então, é fundamental. O buraco, a panela de hoje, ela foi, há meses atrás, uma pedrinha que saiu, né? E parece que a gente não tem essa consciência, né? Daí essa pedrinha sai e não tem esse programa de a cada 6 meses, a cada ano, tu dá uma melhorada e vira um custo dramático de melhoria. Então, não, nada mais do que o Thiago já tinha falado. Ok, Pete. Então, vamos à nossa última pergunta do nosso módulo, a engenheiro Iratã do DENIT. Essa pergunta ela vem precedida de uma afirmação, Iratã, que diz o seguinte: as condições das vias e a sinalização podem evitar ou atenuar a acidentabilidade. É tomado aqui como uma verdade. E, de fato, né, ninguém duvida. Então, aí vem a pergunta: onde estão concentradas as dificuldades em dotar as vias de sinalização adequada para a previsibilidade dos riscos e condições de segurança, como, por exemplo, o escoamento da água correto, a superelevação nas curvas horizontais, a execução de defensas e outros mecanismos que surtam efeitos para evitar o acidente ou diminuir a possibilidade dos riscos? Leandro é o nosso perguntador. A questão onde está? De fato, não tem. Tudo isso é possível ser feito. A maioria dos pontos de risco, a maioria dos pontos que são o maior ponto de conflito, de acidentabilidade, todos esses dados, se a gente não tem já no nosso assim, posse e controle, já foi a PRF nos fornece sempre esses dados. Mas a questão que nem colocada, onde é que é a maior fragilidade de todo esse ponto? Não tem como fazer, vamos assim, mágica e nem melhorias dentro do já dito, dentro do orçamento colocado. Se nós não temos certeza qual é a nossa capacidade de investimento para manutenção ano a ano, a capacidade orçamentária. A gente sabe qual é a necessidade. A necessidade para 2017 é o dobro do valor. Nós tínhamos calculado em praticamente 700 milhões. Só para ter esse dado com essa representação, nós tínhamos solicitado 700 milhões para manutenção. Vindo a metade, e essa metade nós conseguimos levar até setembro, a malha, então a malha ficou toda carente. Toda essa melhoria da superelevação, da limpeza da sarjeta adequada para a água não sobrepor a pista, a leira da
da leiva que cresce junto ao acostamento, que joga água para dentro da pista, não dá o escoamento da água adequado, a sinalização que vai, vamos dizer assim, deteriorando, que não é substituída, tudo isso a gente acaba no mesmo denominador. Não é questão só da dramaticidade que vivemos, na verdade é questão da realidade que vivemos. No momento que a gente não tem condições de manter a nossa, vamos dizer assim, infraestrutura adequada, nós não temos como sociedade hoje como manter a infraestrutura adequada para a nossa capacidade de exportação, de cargas, de eixos. Muitas obras nossas seriam para esse fim, estão praticamente paralisadas ou estão num ritmo muito menos adequado. Nós também não estamos tendo capacidade de manter o patrimônio. Então, há uma grande discussão. Se nós não temos orçamento para tudo, o que é mais viável? A gente manter o nosso patrimônio ou ampliar a capacidade? Nós estamos num paradigma de que o orçamento para a construção neste ano de 2017 foi um pouco mais de 1 bi para o país todo. E a necessidade para a construção, o DENIT recebeu este ano na faixa de 7 bi para tudo. 1 bi e 200, 1 bi e 400 para a construção rodoviária em todo o país. Então o número está muito aquém da necessidade para a construção e muito aquém para manter o patrimônio. Então acaba tendo essa discussão. Na pergunta, bem clara, não querendo fugir, mas sempre falando do orçamento que vincula, na pergunta a gente tem os programas lá que nós chamamos de CREMA segunda etapa, que seria um contrato de 5 anos, que visa a questão da segurança, da superelevação adequada, já tem esses levantamentos, mas não tem de fato, a gente volta no mesmo ponto para não tornar repetitivo. Mas conhecer os problemas e saber quais são as deficiências da nossa malha, a gente conhece. Agora falta o complemento para que ela seja atendida adequadamente para o usuário. Ok, então nós estamos encaminhando o encerramento do nosso módulo, agradecendo a presença de todos e deixando aqui uma mensagenzinha final. Quem sabe novos ventos comecem a soprar no nosso horizonte, né? Com mais ideias, mais iniciativas e menos propina. Muito obrigado.